Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Facioli Podcast. Hoje nós estamos aqui mais uma vez, eu e meu companheiro de bancada, o Dimas, para nós entrevistarmos mais um convidado muito especial, diretamente lá de São Paulo, o nosso amigo Celso. Vou falar um pouquinho aqui, um resumo do currículo do Celso, porque eu acho que se eu fosse colocar aqui, a gente ia perder um bom tempo de podcast, né, Dimas? Se eu fosse colocar ele inteiro aqui, então eu vou falar um resumo para ele mesmo, depois contar uma trajetória profissional dele. O Celso é fundador da Dextron Consulting. Atualmente ele atua em diversos conselhos de administração no Brasil e no exterior. Ele é sócio também da Cambridge Consulting, que é uma das maiores consultorias direcionadas para empresas familiares do mundo, né, juntamente com o professor John Davis, da Universidade de Harvard e MIT. E o Dimas escreveu alguma coisa em caneta aqui também, que está escrito que ele também é um corintiano fanático e ele vai ter condições de falar para a gente aqui a respeito. Já começou, né, a me colocar na fogueira. Consultor não torce para time. É isso aí. Boa, Celso. Seja bem-vindo, Celso. É um prazer recebê-lo aqui nesse nosso bate-papo, viu? Super. Muito obrigado, pela oportunidade de conversar com todos vocês, né? E assim, os cabelos brancos, né? Só para dizer o seguinte, a gente já levou tanta flechada, na vida, e aí a gente compartilhar um pouco da nossa vivência, da nossa experiência com todos os amigos, tá? Esse é o máximo de prazer, principalmente com o meu amigo aí, Dimas, né? Com que a gente já se conhece, já teve várias e várias batalhas juntos, então, máximo de prazer. Bom, Celso, muito obrigado de novo, né, por ter aceito aqui o nosso convite. É sempre um prazer muito grande falar com você, né? Eu já falei aqui para todos toda vez que eu faço referência a você, eu falo que o Celso é o meu guru, né? E que a gente Guri, pelo amor de Deus. E que a gente se conhece desde ontem, né? Enfim. Então o cabelo branco só está aí para enganar o povo, mas a gente, enfim, de fato tem um longo período aí de estrada caminhando junto, fazendo trabalho juntos e de fato eu tenho uma grande admiração por você e pela sua capacidade, por isso que a gente te trouxe aqui para você contribuir aqui com os nossos ouvintes, né? Ô Celso, assim, conta um pouquinho para a gente, né? O Danilo falou aqui rapidamente aqui do seu currículo, né? De fato ele é extremamente extenso, né? Mas conta um pouquinho para a gente da sua trajetória aí, como você começou, como é que você se formou, enfim, e até os dias atuais aí. Obviamente não pode ocupar uma hora de fala, mas conta um pouquinho da sua história aí, por favor. Então, assim, só os melhores momentos, e que não são tantos, infelizmente, né? Eu gostaria de ter grandes momentos, mas assim, foram alguns, né? Na realidade é o seguinte, engenheiro de produção, vocês podem imaginar, né, pela Politécnica, né, totalmente obtuso, ainda fez ciência de computação, então ficou 2 vezes obtuso, né? E aí entrou no mundo executivo, né, indústrias vilárias, né, principalmente, que foi onde eu comecei, tá? Lidando com as questões do ERP, né, sistemas de gestão, depois eu fui para robótica, fui o primeiro gestor, tá, na área de inteligência artificial há mais de 30 anos atrás. Então, assim, vocês imaginam alguém que há mais de 30 anos atrás era responsável por uma área de inteligência artificial, tá, e que agora vê o chat GPT acontecendo e todo mundo podendo, né, acessar, utilizar inteligência artificial, é um negócio assim, fabuloso, né? E principalmente para mim, que na época, quando eu comecei a área de inteligência artificial, meu próprio chefe falava que não tinha futuro, né? Eu falei assim, meu Deus do céu, ele me colocou na área, responsável pela área de inteligência artificial e disse que não tem futuro, né? Assim, Celso, esse negócio de inteligência artificial, primeiro a gente tem que acabar com a burrice natural, né? Assim, puxa, é verdade, esse meu chefe era visionário. Até hoje a gente só tem que resolver burrice natural, né? Então, assim, a minha saga começou daí, tá? Aí depois eu fui para o mundo, né? Mais assim, de consultoria, né? Trabalhei em empresas de consultoria internacionais, Arthur De Niro, Ernst Young, né? Como um sócio, né? Muito jovem, né? Desde os 27 anos, né? Para tentar ajudar as companhias aqui no Brasil e fora. E aí eu entrei, talvez, né, no primeiro grande desafio, que talvez vocês
lembra, né, quando o ex-presidente Collor falou que os nossos carros eram uma carroça, tá? De verdade eram umas carroças mesmo, tá? A gente, se vocês lembram, na época a gente comprava ladas de lixo, né? Lada de lixo. A gente realmente comprava e usava ladas de lixo, né? Então, assim, era ajudar a mostrar o gap competitivo nosso, tá? Então, assim, esse foi o primeiro esforço para contribuir para esse país. Depois, ajudar a montar os critérios do Prêmio Nacional da Qualidade, foi o segundo desafio, tá? E dentro dessa caminhada, fundei a minha companhia de consultoria, que é a Dextron, tá? E um dos primeiros esforços foi ajudar a fazer a estratégia de mercado de capitais do Brasil, da BMF Bovespa. Então, assim, dar liquidez para as empresas brasileiras. Então, assim, era dizer, nós temos um gap competitivo, vamos usar a qualidade para melhorar a nossa competitividade e depois vamos dar liquidez para as empresas brasileiras através de um mecanismo, né, de mercado de capitais. Então, assim, esses foram os grandes movimentos iniciais e depois disso ajudar a montar a estratégia do próprio Instituto de Governança Corporativa, que era uma parte importante, para dar condições para que nossas companhias se tornassem atraentes para as empresas de fora do país. Então, esses foram os caminhos, né? E neste caminhar, né, a companhia cresceu, entrei em várias áreas, né? Entrei principalmente em questões que estavam ligadas às áreas de inovação, né? E ajudar a trabalhar essa questão de startups, scale-ups, né? De como trazer, né, novos negócios e trazer novas tecnologias para o nosso país, né, e para as empresas. Então, eu tenho, ao longo desses anos, né, trabalhado nesse esforço, tá, de ajudar governança, ajudar a inovação, ajudar a estratégia para pensar no futuro, ajudar as empresas familiares, e dentro dessa a busca de ajuda às empresas familiares, tá, tive a oportunidade de conhecer John Davis, professor de Harvard, tá, e mais de 15 anos atrás, e finalmente agora nós nos juntamos, né, há um ano, para podermos, né, trocar um pouco das experiências entre nós para podermos ajudar as companhias aqui e fora do país, né? E, ao mesmo tempo, eu continuo ajudando nas questões especificamente, tá, de estratégia, inovação, startups, né, não só no Brasil, fora, e atuando nos conselhos, né? Então, assim, 14 anos se passaram, mais de 30 conselhos entre que eu estou e estive, tá, são um pouco vamos dizer assim, da vivência e da experiência, tá, tentando contribuir. Muitas dessas companhias são empresas familiares, né, onde pela primeira vez, né, tinha um conselheiro independente. Pior ainda, né, tinha um conselheiro independente japonês, né? Então vocês podem imaginar, né, esse é o próprio ET, né, o cara já não é, né, da turma tradicional, né, e o cara senta aqui na mesa, né, que todo mundo é da família, né, então, mas tem sido esse tipo de desafio interessante. Então, esse é o resumo do que deu para fazer até agora. Bacana, bacana. Mas você não precisa ensinar o pessoal a comer com hashi, não, né? Eles podem ficar tranquilos, né? Falar, não, pode comer com garfo e faca que tá tudo certo. Tá tudo certo, tá tudo certo. Eu só acho que o pessoal, por exemplo, da Itália não curtia muito colocar ketchup na pizza, né? Ou colocar creme cheese no sushi, né? Mas tudo bem, eu acho que o pessoal aceita uma certa diversidade. Tá bom. Ô Celso, assim, experiência de fato e vivência, né, muito rica, né? E obviamente que na Cambridge e na Dextron também você trabalhou com isso e obviamente nos conselhos, né? Conta pra gente por que você acha, né, que as empresas devem pensar seriamente, né, num processo de sucessão? Bacana, eu acho que assim, você tocou um dos pontos, né, Dimas, mais importantes que a gente está vivendo nesse momento. Esse país está vivendo, tá, momentos bem interessantes. 2 desafios brutais nessa questão. Nós estamos indo, muitas das companhias, da segunda para a terceira geração, ou da terceira para a quarta, ou seja, nós estamos num momento de transição de várias dessas companhias. Esse é o primeiro fato. Então, nós não estamos mais naquele período que existiam os desbravadores, ou então ainda as crianças eram muito pequenas e não estavam entrando nos negócios. Então nós estamos num momento onde a população está envelhecendo e o processo de sucessão cada vez mais se torna determinante na equação. A segunda é que as gerações são tão diferentes, tá, que fazer o processo de sucessão, tá, é um desafio enorme, porque a próxima geração que está vindo pensa de forma diferente. Então, o processo de pensar em sucessão, né, tem alguns aspectos fundamentais, né? A primeira, né,
a importância disso é dizer assim, eu quero continuidade do negócio. Tá? Nem sempre isso acontece. Tá? Assim, antigamente era meio óbvio. Tá? Hoje em dia, como trazer as próximas gerações, né, a quererem continuar naquele negócio, mesmo que ele seja, inclusive, diferente. O varejo do passado não é o varejo de hoje, né? Tem omnichannel, tem um monte de coisa que não existia antigamente, tá? Não era digital. Então, assim, continuidade no negócio, numa realidade diferente, já é um desafio e a sucessão fazer esse processo. O segundo ponto, obviamente, é reduzir risco, né? Planejando bem, não haverá descontinuidade. Né? E nisso daí pode haver descontinuidade porque, né, não preparou e não encontrei um sucessor. Também pode acontecer a situação de que a pessoa venha a faltar. Tá? Empresas familiares, muitas vezes tocadas por um líder muito forte, quando ele, de repente, né, sofre um acidente, alguma coisa, cria-se um hiato, tá? Que, de repente, pode quebrar o negócio. Terceiro, tá? Fazer sucessão não é um processo que acontece da noite para o dia. Tem que preparar. O sucessor não se forma instantaneamente e o sucedido não larga o osso instantaneamente. Então, esse é outro aspecto importante. Tá? O quarto aspecto importante, que é o que eu vejo claramente, né, aqui fora do país, tá, é justamente assim, quem é que tem talento? Tá? Realmente, tem muita gente que é talento, tá? Mas realmente, tá, quem é talento, que vai fazer a diferença, tá? A gente tem que estar realmente observando, encontrar isso, identificar isso, tá? É meio que função de olheiro, tá? Realmente é super importante. Empresas familiares, isso é importantíssimo, porque quem tem o talento dentro da família, às vezes é uma pessoa que a gente nem observa tanto, ou é aquele chato que às vezes, né, participa da reunião. Mas espera aí, né, ele pode estar falando coisa com coisa que a gente talvez não esteja dando atenção, porque nós somos de uma geração diferente. E por isso, como ele é diferente, tá, a gente fala assim, não, ele não tem talento. Não, peraí, de repente ele tem o talento, tá, e a gente que não está conseguindo reconhecer. E aí os últimos dois, tá, principalmente assim, se a gente quer se preparar para atrair investidores, precisa ter sucessão. Tá? Ninguém que é investidor quer ter problemas de contingência, e um talento ou alguém que se prepara melhor, tá, tem melhor eficiência, porque não tem, né, a sensação de que vai acontecer alguma hecatombe e o negócio vai parar. Então, assim, são esses os grandes pontos, tá, que eu vejo na questão de sucessão. Muito bem colocado, Celso. E você comentou coisas muito interessantes aí, né? Igual, por exemplo, negócios familiares, né? Eles vão crescendo de uma maneira, às vezes, um pouco orgânica, né? Ele tem um fundador ali, ele muitas vezes é o pioneiro, está em determinado negócio, o negócio vai crescendo, vai ganhando corpo, aí chega uma hora que ele procura uma assessoria, igual, por exemplo, a Cambridge, que é especialista nisso, fala, agora eu preciso estruturar o meu negócio, né? E uma das coisas que eu tenho certeza que você deve abordar bastante no seu trabalho, no seu cotidiano tudo bem, o meu negócio cresceu organicamente, mas talvez a minha sucessão não possa ser orgânica como o meu negócio cresceu desde lá de trás. Então é importante, né, Celso, a gente pensar num processo de sucessão um pouco mais estruturado, né? Não de uma maneira orgânica, assim, porque também talvez quem é o sucessor, a relação entre sucessor e sucedido não é tão clara às vezes, né? Não, eu acho que é o seguinte... Excelente ponto, né, também, que você coloca dessa questão do orgânico ou não. Um é para frente, tá? Se o crescimento pode ser ainda orgânico, eventualmente pode ser, ou não, se a decisão é crescer mais rápido, tá? Eu vou ter que fazer operações diferentes, de aquisição, de joint ventures, outro tipo de operação que vai requerer uma mudança, inclusive, tá, do formato do negócio, de gente que vai sentar na mesa, tá? Então eu tenho que estar pronto para me adaptar a isso. Mas mesmo na questão orgânica que você coloca, tá? Aí é um ponto extremamente interessante, né? É que, vamos tomar o caso muito típico de fundador, né? O fundador tem uma ideia que a companhia cresceu, mas às vezes ele não tem a dimensão do que ele cresceu. Ficou maior do que ele, ou ele não consegue perceber que ficou grande. Porque para ele é aquela companhia tão simples e tão ágil quando ele começou. Tá? E não é verdade, de repente é uma companhia gigantesca, tá? Mas ele ainda age como tal. Tá? E quem vem na sucessão já sabe que o negócio é muito grande e que ele tem que assumir uma responsabilidade muito maior. Parece não fazer, muitas vezes, tá, o nexo de uma coisa com a outra, porque o sucedido tem uma visão de uma realidade que, quando ele começou, era de um jeito, e ele continua mantendo a ideia de que é rápido, ele pode tomar, tudo acontece, mas ele
não lembra mais que ele tem diretores, vice-presidentes, ele tem uma estrutura que está fazendo aquilo, tá? E ele, às vezes, esquece disso. Né? E quem está vindo na sucessão sabe que vai ter que lidar com todo esse pessoal. Tá? E a outra questão, muito comum também em empresa familiar, é que quando alguém é o empreendedor que começa, tá? Ele começa sem ter nada para perder. Tá? Ou seja, ele não tem nada a perder, tudo é para ganhar e crescer. Tá? Agora, quem que vem depois, seja um filho, tá? Alguém parente ou alguém de fora, ele vai pegar de um ponto para frente. Então, se ele errar, perde. O que era diferente do empreendedor original, que não tinha nada para perder, era só construir para frente. Né? De fato, né? E assim, nessa linha, né? E você já falou lá no início, né? Que o sucesso de hoje ou o sucesso do passado não garante sucesso no futuro, né? Essa é talvez uma grande preocupação de quem está pensando no processo de sucessão, né? E o que você diria, né, para as empresas? Como é que as empresas devem trabalhar esse pensamento nos planos de sucessão, né? Como é que as empresas devem pensar as competências organizacionais quando se pensa no futuro, né? Às vezes a gente fala muito da competência, enfim, do talento que você falou, do talento, né? Mas quais são as competências que a organização precisa ter? Obviamente que isso está dentro das pessoas, né? E como é que elas devem pensar, né? Como é que é o modelo que a empresa deve ter num plano de sucessão, né? Bacana. Eu acho que aí começa de algumas questões, né, vamos dizer assim, fundamentais. Primeiro, o negócio está indo para que tipo de futuro que ele está imaginando. Tá? Então, assim, eu vou estar no mercado que é, primeiro, mais dinâmico, é um tipo de competência. Tá? Ou seja, mercados que mudam com uma velocidade ou são muito mais, vamos dizer assim, ágeis ou são nervosos, tá? Requer uma capacidade sua brutal de adaptação, tá? Requer uma capacidade brutal de flexibilidade. Tá? E esse tipo de coisa tem que ser uma competência que tem que estar naqueles que vão suceder. Não adianta eu imaginar que eu vou ter gente, tá, numa realidade dinâmica, gente que não é flexível nem dinâmica. Então, assim, como é que eu, olhando para frente nesse negócio, eu vou estar entrando em mercados que são mais dinâmicos ou não, decidindo não entrar também? Então, para ter um exemplo concreto, tá, a GE, no tempo do Jack Welch, teve uma opção importante. Tá? O Jack Welch, que comandou a AGE, tá? Ele fez uma opção dizendo o seguinte: a AGE é uma companhia estruturada, muito grande, que não complexa, que não consegue reagir, tá? Em mercados tipo eletrodomésticos, produtos de consumo. São difíceis, uma companhia como a AGE não consegue vencer, tá? Nesse tipo de coisa. Mas ela é muito boa em fazer coisas engenheiradas, de complexidade elevada, muito pesquisa e desenvolvimento, com contratos longos, né, equipamentos com investimento de capital enorme. Então, o que ele fez? Ele buscou, né, líderes, sucessores, talentos que estão preparados para lidar com o mercado de bens, né, duráveis, né, investimento de capital enorme, contratos de longo prazo. Tá? E ele fez o quê? Saiu de produtos de consumo, geladeiras, TV, um monte de coisa. Se vocês lembram, ele saiu, a AGE saiu desse tipo de coisa. Porque esse tipo de mercado nervoso, tá? Por exemplo, o negócio dele, que ele olhou na AGE, não ia conseguir responder. Não adianta eu formar talentos para tentar responder, tá, para esta realidade que é dinâmica, porque a companhia não consegue responder a isso. Mas no outro mercado, talvez a gente seja vendedor. Então, eu vou ter que pensar num plano de que realidade que eu vou estar enfrentando, que tipo de competências a organização e que tipo de, né, vamos dizer assim, a organização é essa que tem que estar pronta para ter os talentos, identificar isso previamente para poder formar, né, e eventualmente trazer gente de fora, sangue de fora, tá? É super importante também, cada vez mais importante numa realidade tão dinâmica que a gente está vendo, tá? De trazer gente que tem visões diferentes das nossas, para que a gente possa complementar, né, com o que a gente tem dentro de casa, tá? Uma visão melhor do contexto. Então, cada um desses aspectos, né, que a gente tem que, né, cada vez mais preparar. Né? Então, mesmo, vamos ser mais remotos. Liderar num ambiente de trabalho remoto, tá, imaginar que o futuro vai ser um trabalho cada vez mais remoto, uma boa parte vai ser remota, se o negócio decidir isso, é um tipo de talento ou um tipo de competência que eu tenho que estar pronto a gerir gente à distância. Tá? E a gente viu que não é tão fácil durante essa pandemia. É verdade.
É um grande desafio e algumas empresas até voltaram atrás, inclusive, né? Perfeito, é exatamente isso, tá? Algumas delas voltaram atrás. Só um comentário aqui em relação à GE. A GE tinha geladeira durável, enfim, não dava defeito, mas era feia para chuchu, né? Então, enfim. Então, assim, já não era lá essa GE, né? Já não era uma Brastemp, vamos dizer assim. E engraçado, né, Celso? Eu estava ouvindo você comentando aqui e eu estava pensando, né, muitas vezes o empresário, tenho certeza que vários aqui estão nos acompanhando, ele pensa, quando ele está pensando o negócio dele, ele pensa assim, eu vou procurar uma consultoria igual procuro um advogado, né? Então, quando eu tiver o problema, eu vou lá e eu procuro esse problema, uma consultoria que resolve esse problema para mim. Então, eu estou com um problema do fluxo de caixa, estou quase quebrando, acho que eu preciso de uma consultoria de fluxo de caixa. Estou com um problema, então eu vou lá e procuro uma coisa como se fosse um advogado, né? Só que quando a gente fala de sucessão, não dá muito para a gente pensar nisso, né? Existem alguns fatores relacionados à sucessão também que são imponderáveis, né? Como, por exemplo, nós temos um cliente que trabalhou conosco que ele teve que fazer um processo de sucessão forçado por um problema de saúde. Graças a Deus os filhos assumiram e tocou o negócio muito bem, mas muitas vezes não dá para fazer isso. Então a sucessão às vezes ela precisa ser trabalhada num prazo maior, né? Com uma visão de longo prazo. E na sua visão, você tem bastante experiência, você acha que as empresas, embora discutam muito sucessão, elas trabalham isso com seriedade no cotidiano? Muitas vezes é um pouco negligenciada essa questão. Eu acho que é o seguinte, né? Vamos dizer assim, a humanidade, não vou dizer o ser humano só, mas a nossa humanidade parece que gosta de fazer tudo na beira do abismo, né? Então, assim, questões climáticas e tudo mais. Quando a gente estiver já perto do cataclismo, então vamos tentar ver se resolver. O problema é que às vezes não dá tempo, né? Então, eu acho que a questão também da sucessão é um problema que a gente tem que pensar neste longo prazo, tá? Para construir, identificar um talento, tá? Não é um negócio simples, tá? E às vezes eu tenho que conviver com o talento, né, com aquelas pessoas para descobrir quem tem realmente talento, que pode ser um sucessor, tá? Que tenha, né, acredite nas mesmas coisas, os mesmos princípios, tá? Para que a gente possa fazer vamos dizer assim, uma transição, tá? De forma consciente. Puxa, eu estou entregando o bastão para alguém que vai conseguir levar daqui para a próxima etapa. Aí vem o desafio do sucedido, tá? E agora, o que eu vou fazer? Ele também tem que pensar o que ele vai fazer depois que ele passar o bastão. Parece estranho, mas assim, eu vou para casa, tá? Né, e ficar deitado ou não fazer nada, não dá. Gente é gente, né? A gente quer fazer coisas, continuar ativo, tá? E queremos continuar contribuindo. Deve ter outras coisas a fazer. Então, mesmo o processo de sucessão, tem o sucessor e o sucedido. O sucessor, ele tem que saber que ele sabe e vai ser capaz de conduzir para que direção, para construir que coisa ele pode construir, né, e agregar nesta jornada, tá, este a mais para o negócio e para a sociedade, e para a comunidade, para todo mundo. E do lado do sucedido, tá, ele também tem que pensar o que vem depois, what's next, né, o que vem depois, o que ele vai fazer. Tá? Agora que ele se liberou, tá, dessa etapa da jornada dele, que vai ser a próxima jornada? Ele tem que estar pensando, tá, em fazer o quê? Porque senão ele não larga o osso. E aí ele cria um problema, inclusive, para o sucessor, tá? Porque como ele não larga o osso, ele finge que largou o osso, tá? Aí, tá, ele não delega necessariamente, ou não cria espaço para o sucessor crescer. Ou então, ele faz o efeito pior de todos, que é o delargar, né? Ele delarga para a pessoa, para que ele fale, aí ele fala assim, viu só, ele falhou, então eu tenho que voltar. De fato, né? E às vezes essa é uma das armadilhas, né, que acaba, enfim, o sucessor deixando, né, para o sucedido, né, porque de fato ele não está convencido, ele tem medo desse processo, enfim, ele não está convencido de que de fato ele deveria acontecer. Muita coisa que a gente escuta é falar, nós não estamos maduros o suficientes ainda para pensar num processo desse. Fala, nós vamos ficar maduro quando, né? A gente tem que começar a pensar quando está verde, né? Depois que madurar, já foi, né? Dimas, eu vou te dizer a seguinte coisa, eu já tive uma situação, numa dessas, né, quando eu trouxe John Davis aqui para o Brasil, né, há uns anos atrás, tá, teve uma coisa interessante, teve uma companhia lá de uma das regiões, né, do Brasil,
que era de ônibus, né? E aí a família, o controlador, né, o grupo de controladores, né, veio conversar comigo. Na média, o mais jovem tinha uns 70 e poucos anos, mas quem liderava já tinha mais de 80 e poucos anos. Né? Ele falou o seguinte: olha, Celso, eu estou aqui, queria conversar com você, porque eu estou preocupado, finalmente agora aos 80 e poucos, chegando perto dos 90, estou preocupado. Os meninos, eu falei assim, quem são os meninos? Essa geração que tem 60 e poucos anos, os meninos não estão preparados ainda, tá? De fato. Mas, enfim, engatando um pouco nessa conversa, de fato, as empresas acabam, enfim, o maduro cai da árvore também, né? Enfim, acaba não fazendo nada, né? Quais são os pontos, né, enfim, que você aconselha as empresas, ou quando você, enfim, foi chamado, usando o exemplo aí da empresa que você falou de ônibus e outras muitas, né, que você deve ter encontrado histórias fantásticas, né? Quais são os pontos que a organização não pode deixar de olhar quando ela discute a questão de sucessão, né? O que não pode ficar fora da pauta? Legal. Assim, o tradicional, tá, seria o seguinte: olha, temos que olhar a estratégia para o futuro, tá? Temos que ter a capacidade de identificar talento, tá? Eu tenho que criar, né, um plano de transição, de sucessão, né? Fazer né, o coach, o feedback com aqueles que a gente entende como talentos, tá? Então, assim, e criar um plano de contingência, que é meio que o tradicional, tá? Então, esses são pontos tradicionais, tá? Mas eu acho que a grande questão, que é daquelas coisas que a gente, né, não fala, tá, sobre as questões de sucessão e que a gente não pode deixar de olhar, é o seguinte: primeiro, de verdade, tá, é dizer assim, se a gente, né, tem certeza que vai precisar fazer sucessão, ou seja, a certeza de que sucessão é importante e que eu vou ter que dedicar tempo para fazer isso acontecer. Por mais que, né, as pessoas falem, criam um processo, tá? Eles não estão convencidos internamente que vão precisar fazer a sucessão. Essa é a primeira coisa. Eu estou realmente acreditando que a sucessão é importante para garantir, tá, que a companhia tenha uma, né, longevidade, e do outro lado, minha missão na companhia tem um período. Eu já contribuí o máximo que eu pude até aqui. Daqui para frente eu tenho talvez outra missão, pode ser dentro da companhia, em outra organização. Sinceramente, é saber que assim, chegou o tempo, tá, de algumas coisas. A clareza do chegou um tempo para dizer sucessão é importante, tá? Esta convicção, tá, é importantíssima, tá, para garantir que o processo de sucessão, tá, vai acontecer de verdade. Tá? A segunda coisa, tá, é assim, o quanto tempo eu estou gastando ou investindo para saber que aquele que eu estou, ou aqueles que eu estou considerando para serem sucedidos, tá, ou sucessores, tá, na realidade, tá, eu estou gastando tempo, sinceramente, com eles, para tentar ajudá-los a serem melhor. Não iguais a mim, melhor do que eu, para uma realidade diferente da minha. Tá? Então, assim, o quanto eu estou, de verdade, aberto a dizer assim, eu quero também nessa jornada te ensinar e ao mesmo tempo me ajuda, tá, a aprender as coisas, porque você está olhando outras realidades, porque você é de uma outra geração. Eu não estou no processo de sucessão porque estamos na mesma idade às vezes, tá? Mas porque eu estou enxergando uma realidade diferente e de repente você é 10 anos, 15 anos mais novo do que eu e eu quero te preparar para isso. Mas me diz o que você está enxergando. Porque a gente está imaginando um futuro como esse, e de repente você pode estar olhando e falando assim, essa realidade que você está olhando já está acontecendo hoje. Você acha que é o futuro, mas já acontece hoje. Né? Tem outros perigos e outras questões que talvez você não esteja olhando. Então, o quanto a gente, de verdade, neste processo de sucessão, também está aberto a aprender com o sucessor, o sucedido está aberto para aprender, assim como o sucedido para o sucessor, tá? Está pronto a dar sinceros feedbacks para dizer assim, vamos, né, deixa eu te dizer uma dica, tá? Como é que a gente faz isso? Olha, no meu tempo, tá, eu vi esse tipo de coisa. Deixa eu te dizer, tá, na tecnologia que você usa, eu não entendo. Mas olha, é importante fazer tal coisa. Você já viu que isso pode acontecer? Já percebeu? As pessoas tratam desta forma. Então, sinceramente, ajudá-los a perceber coisas que só a vivência nossa acumulada, tá, pode trazer.
de forma sincera, fazer esse tipo de coisa. Então, fazer esse tipo de coisa, tá? Mais do que as etapas tradicionais de identificar talento, saber o plano estratégico futuro, plano de transição, todas essas questões que é meio padrão, tá? Fazer a comunicação correta, tá? No momento da transição, tá? Tudo isso, tá? Dá para ser estruturado, tá? E montado. Mas o sucesso da sucessão é porque ele tem que ser um ato genuíno. Genuíno de quem quer ser sucedido, daquele que virá na sequência, ser preparado, porque genuinamente eu quero preparar essa pessoa, mas ao mesmo tempo, genuinamente, eu também quero aprender dessa pessoa, né, o que ele está pensando, e mais ainda, tá, juntos, tá, podemos caminhar durante um tempo. Né? Então, esse é o ponto. É verdade. Celso, um detalhe, enquanto você comentou, eu estava pensando uma coisa interessante aqui. Às vezes, algumas pessoas que estão nos escutando possam pensar que quando a gente fala a palavra sucessão, nós estamos falando de uma questão estritamente familiar. Mas em alguns casos, a gente precisa combinar com os russos, né? No caso, e ver se a nossa parte familiar, de fato, tem interesse em ocupar uma posição na empresa ou se a gente tem que seguir um caminho para uma profissionalização, por exemplo, do negócio, que pode vir a acontecer também. E implementar algumas questões de governança antes para preparar o negócio para isso, depois conduzir o processo de sucessão e também pensar que a sucessão não é exclusivamente do fundador, às vezes, ela também é de um gestor que está lá junto com ele há muito tempo e participou do processo, né, de crescimento da organização. Então, a sucessão não deve ser uma coisa estrita ao alto nível, o nível estratégico da empresa. A empresa deve pensar a sucessão em outras áreas também, né, Celso? Pois é, eu acho que, né, é bacana, tá, esse ponto que você trouxe, porque é o seguinte, vamos pegar uma companhia que depende, tá, de uma tecnologia muito específica, tá, no seu processo produtivo, tá, ou na sua forma de interagir ou desenvolver o produto. Tá. Então, provavelmente, tá, alguém que está muito perto da operação, tá, tem conhecimentos ou experiências, tá, muito peculiares, né, que vão permitir o negócio dar certo, ou ele vislumbrar os próximos produtos, as próximas ofertas, tá, porque ele conhece aquilo. Se essa pessoa desaparece, todo o negócio pode estar sob risco. Tá? Se eu não tiver um sucessor que está junto, tá, quando ele vier a faltar, ou eventualmente ele receber uma oferta e ir embora, tá, como é que eu vou resolver isso? Eu posso ter uma equipe de gestores maravilhosa, mas aquele que tem um talento específico, um conhecimento específico, tá, um cara que faz o desenho de carros, tá, um designer de carros. Se ele for embora, ele é um cara que tem um traço incrível, e ele percebe o estilo que tem que ser feito, e ele foi embora, tá? Talvez nós não consigamos ter novos carros que vão ser vencedores, porque nós não sabemos, né, fazer esse traço tão vencedor. Tá? Então, vários desses negócios, né, não é só no alto nível, que eu acho que é justamente esse ponto, né, fundamental. Não é só para a liderança, mas tem cargos, né, e funções que são técnicas que muitas vezes impactam profundamente no próprio negócio. Tá? E a gente, às vezes, não dá valor para esse tipo de funções e pessoas. E que, neste caso, cada vez mais, se a gente vai ter estruturas menores, que a gente depende de pessoas, né, a gente tem que ser capaz de identificar quem faz a diferença, tá? Para poder, né, vamos dizer assim, preparar a sucessão. Nesse quem faz a diferença, tá, acho que 2 pontos. Talento e gente que é performante. Tá? Ou seja, aqueles que têm alto desempenho e aqueles que têm talento, que têm desempenho e potencial. Tá? Porque, às vezes, tem gente que tem alto desempenho, mas não necessariamente tem um potencial para ir para outras posições. Né? Então, eu acho que é importante verificar isso. Bacana, Celso. Ô Celso, a gente estava falando num outro podcast aqui, né, de essa questão de análise de dados. Nós temos um estatístico aqui para ter um papo com a gente, né, porque ele acabou ajudando a gente na nossa plataforma lá de dados de remuneração. A gente tem lá 310 mil informações, por exemplo, sobre remuneração de 18 segmentos diferentes, por exemplo, e a gente estava falando dessas medidas de inclusão, etc., né, que também está em moda, né? E aí a gente brinca, né, que nós resolvemos adotar um modelo inclusivo de dados. Então todos os dados são válidos lá, obviamente que eles ficaram classificados em áreas diferentes, né?
O quanto que essa questão da análise, né, de dados, né, essa questão de estatística sobre como é que eu posso fazer um processo de sucessão, porque a gente está falando aqui de práticas, de boas práticas, de como é que isso deve acontecer, do que deve ser pensado, né? Mas o quanto essa análise de informações, por exemplo, pode ser útil para um processo de sucessão também? Por exemplo, enfim, quanto por cento de competências eu tenho aqui dentro da minha estrutura, né? Como é que eu utilizo essas questões de informações para poder pensar sobre um processo melhor de sucessão? Isso é importante, de fato, quando eu falo desse tema também, é importante também em sucessão? Pois é, eu acho que, né, a questão de dados, tá, e usar neste processo de seleção são importantes, tá? Mas duas coisas que são importantes. Um é nunca esquecer que continuamos sendo humanos, tá? E na identificação de pessoas, tá? E existe algumas questões que são difíceis com os dados de serem trabalhados, porque existe uma questão da cultura, do bater o santo, né, ter o fit da pessoa que vai se encaixar melhor diante daquele contexto, tá? Então pode ser que não encaixe na cultura, mas no contexto, por exemplo, de crise, tá? Eu preciso trazer alguém que tenha um determinado tipo de competência, né, para poder, ou algum tipo de talento, ou preparar uma sucessão, porque nós vamos ter momentos difíceis, tá? Então, assim, dependendo do contexto, dependendo da cultura, e isso, às vezes, a estatística, tá, ela não permite, tá, chegar a esse ponto. Mesmo inteligência artificial, todas essas coisas, ainda não permite, por quê? Porque é uma questão de interações humanas, e eu tenho que entender este ambiente, né, de interações humanas para poder dizer que a pessoa vai fazer sentido e ela vai conseguir atuar, performar dentro daquele contexto. Tirando este fato, tá, eu acho que os dados, tá, de competência, tá, podem ser dados de perfil de competência e utilização destas informações podem ajudar, tá, dependendo especificamente do tipo de desafio. Desafios mais de inovação é o tipo de perfil e competência que a gente tem que ter. E mais ainda, tá? Aí os dados podem nos dar uma ideia também de dizer o seguinte: eu não consigo fazer uma transformação digital, uma transformação para a inovação, se eu não tiver pelo menos 20% a 30% da organização com gente que tem esse tipo de mindset, esse tipo de atitude, ou essa experiência, por exemplo, em dados, ou buscando já vivenciado em inovação. Eu tenho que popular, tá, a organização com o mínimo de densidade de gente, né, que tenha este perfil em algumas áreas chaves, senão eu não consigo fazer o movimento de mudança, de transformação. Então eu tenho que preparar uma liderança e um conjunto de funções dentro da organização, minimamente. E aí os dados da estatística podem dizer assim, ó, se você não tiver 5 ou 10% ou 15% da organização, tá, que tenha esse tipo de mindset, esse tipo de atitude, algumas competências e mais esse tipo de, vamos dizer assim, experiência, tá, dificilmente você vai fazer a transformação, a mudança da companhia, porque senão a pessoa vai ser engolida e o sistema e a cultura e a forma tradicional de trabalhar não vai deixar isso acontecer. E a gente tem um cenário de complexidade grande aí, né, Celso? Porque além de todo o processo de sucessão que eu tenho que olhar, eu também tenho que olhar o futuro do negócio. Existe uma questão que eu preciso olhar, que é a sucessão, e uma questão de atuação do negócio. E eu preciso ter a liderança alinhada com esse propósito também. Então, conduzir processos de gestão da mudança, por exemplo, paralela a toda essa questão para direcionar a empresa para o caminho que foi planejado para ela, também é muito importante, né? Super. Aí vem duas questões, né? Que às vezes as pessoas, né, e esse foi um tema, inclusive, né, que eu achei interessante na SXSW, né, nesse encontro que acontece lá nos Estados Unidos, de que talvez eu tenha que ter, né, talento as a service, tá? Ou lideranças, como é que freelance, tá? Isso, freelance leaders, né? Parece estranho, né? Mas assim, às vezes eu preciso de um líder que me ajude a fazer a transição, enquanto eu estou conduzindo em paralelo recrutamento de gente, tá? Para preencher na próxima organização que eu quero. Então, eu preciso ter um líder que saiba levar e motivar as pessoas, tá? Para um próximo passo.
Quando ele chegar no próximo passo, tá, ele já não é o líder, porque vai existir um time e uma liderança que vai tocar numa realidade já modificada. Então, às vezes, até isso, tá, a gente tem que ter em mente, porque, de repente, o líder ou o sucessor, o talento que a gente coloca, é para ajudar numa transição, mas ele não é um cara que toca o dia a dia. Então, gente que gosta de transição é que nem startupeiro, né? Ele tem que entender que ele sabe fazer, pegar do zero e levar até um ponto. Tá? E ele tem que voltar de novo para um zero para levar para outro ponto. Mas se ele pegar do ponto que chegou numa certa maturidade e entrar na rotina, tá? Gente que é empreendedora, é startupeira, ele não gosta de rotina. Então, ele, de repente, vai destruir a companhia. De fato. Ô Celso, assim, eu sei que você tem muita experiência, muita vivência e, enfim, discute muito essa questão também da governança, né? E esse é um tema que a gente vem discutindo, enfim, há muito tempo e talvez seja uma pauta bastante recente, né? Enfim, em função de diversos acontecimentos aí, né? Essa questão da governança, qual é a importância ou qual o casamento, né, que ela pode fazer com um processo de sucessão? Um processo de sucessão também pode ajudar muito a empresa nessas questões relacionadas à governança? Eu te diria o seguinte, cada vez mais, tá, o tema de sucessão, tá, ele passa a ser, tá, um tema ultra relevante dentro dos conselhos. Tá? Primeiro porque ele, né, lida com o fato de que a companhia tem que estar, né, do ponto de vista dos investidores e acionistas, tá, dentro da companhia, ele tem que garantir que vai, né, permitir a perenidade do negócio. E a perenidade do negócio só acontece efetivamente porque, né, existe o fato de ter sucessão. Senão o negócio não tem perenidade. Então, por uma questão, inclusive, né, de responsabilidade dos administradores que estão no conselho, tá, nós temos que estar preocupados com a sucessão. Porque senão nós não estamos né, agindo de forma a garantir a perenidade do negócio, o melhor para a companhia. Então, esse é um fato, vamos dizer assim, como responsabilidade quase que fiduciária, tá? Mas se não fiduciária, moral, tá? E responsabilidade no seu papel de olhar a questão da sucessão. Tá? A segunda questão importante é que a questão da sucessão também impacta nas questões da cultura, tá, da companhia, estilos de liderança e até, eventualmente, em discussões de temas, por exemplo, de modelos de remuneração, de incentivo. Tá? Por quê? Porque ao trazer, né, e formar novas lideranças, pensar na sucessão, tá? De repente eu preciso pensar se a forma como eu vim liderando, os modelos de remuneração, tá, estão levando, tá, a atitudes corretas ou não, eu construindo uma companhia que vai ter perenidade por causa que a forma que ela é gerida, como ela é, vamos dizer assim, supervisionada e tudo mais, tá? Ela está sendo feita para uma realidade diferente da atual, tá? E de forma correta. Tá? Então, esse tipo de atitude, tá, se torna importante. Mesmo no conselho, nós temos que estar pronto a pensar, tá, na sucessão. Qual é o conselho do futuro? Qual é o próximo conselho que eu preciso ter? Que tipo de conselheiros eu devo ter? Tá? Isso, eu diria para você, que tem sido cada vez mais, inclusive em minha própria preocupação, né, olhando os diversos conselhos, e mesmo eu mesmo. Tá? Então, assim, é uma preocupação né, vamos dizer assim, individualmente, dizendo assim, será que eu estou pronto para todos os desafios que estão vindo? Será que os meus colegas estão prontos? Será que os acionistas, tá, e investidores, né, estão enxergando que talvez o conselho que está aí responde à realidade atual, mas não está preparado para uma realidade que não é tão futuro, que já é uma realidade? Tá? Será que nós estamos nos questionando, devemos ter outros conselhos? Será que vai ter um conselho da qual talvez 1 ou 2 assentos vão ser, né, máquinas, ou seja, vão ter gente com uso de inteligência artificial junto, que já está acontecendo em vários outros países, né, em algumas realidades, já está acontecendo. Ou seja, você tem colegas que são, né, robôs, ou então são, né, empresas, né, o uso de inteligência artificial, tá, que é um conselheiro, tá, por incrível que pareça, mas isso acontece. Tá? Ele é muito mais bem preparado para ter fatos e dados, tá, para poder colocar na mesa. Eu estou pronto para lidar com esse tipo de coisa? Tá. Porque isso é um fato que nós já estamos vivendo. Uhum. Né? E, Celso, na sua visão,
Essa questão de abordar a temática da sucessão dentro de um negócio. Você comentou empresas, por exemplo, que tem um conselho, isso acaba sendo um pouco mais fácil, né? Você às vezes é um agente externo, né? Não deixa de ser um stakeholder, mas você é externo, está ali e está dando uma sugestão para que a empresa passe a olhar isso. Talvez algumas empresas que estejam nos acompanhando aqui, elas não estejam eventualmente nesse nível de ter, às vezes, um conselho. Ou se tem um conselho, às vezes o conselho é da própria família, por exemplo, né? E que isso acontece bastante também. E que sugestão que você daria para que a pessoa possa começar a abordar esse assunto? E isso aí teria que ser uma iniciativa de quem, na sua visão? Por exemplo, quem que deve trazer essa questão da sucessão à tona? É o RH? É a própria diretoria? É a controladoria? É alguma área? Ou deve ser um assunto que deve ser trazido de uma maneira natural dentro de uma reunião? Como que a empresa deve começar a abordar essa questão quando começa a identificar algumas sensibilidades relacionadas a esse tema? Então, eu te diria a seguinte coisa, tá? Do ponto de vista, tá, da gestão, tá? Eu diria que começa a surgir a seguinte coisa, tá? O quanto, olhando, por exemplo, do conselho, olhando a gestão, tá? Começa dúvidas do tipo, será que a liderança que está aí está sendo capaz de responder aos desafios que a gente está vivendo e já está vivendo, né? A dinâmica, por exemplo, a dinâmica de mudança que está acontecendo, novas tecnologias, a atual gestão está aberta, está sendo capaz de responder, e mais do que responder, se antecipar, questionar, tá? Dizendo assim, eu fiz até aqui assim, mas agora, né, estou pronto, estou vendo uma mudança e eu também tenho que mudar. Será que estes temas, tá, estão sendo colocados? Tá? Porque quando isso não começa a ser colocado, de repente a sucessão se torna preeminente, né, preemente, tá? Porque eu começo a perceber que a gestão, por exemplo, não está querendo lidar com a questão de sucessão, porque ele sabe que o que terá que vir é alguma coisa diferente. E, eventualmente, esse diferente vai ter que fazer diferente aquilo que ele fez como sucesso, ele ganhou o resultado dele, ele mostrou que ele performa muito bem. Mas, é assim, essa realidade talvez não exista mais. E, do ponto de vista de quem está de fora, tá, tem que dizer a seguinte coisa. Gente, a realidade mudou, talvez essa gestão, muito obrigado por tudo que fez, tá, até aqui, mas essa realidade é diferente e vocês não estão sendo capazes de responder. Talvez seja o momento de pensarmos numa sucessão para encontrarmos gente que vai poder responder a essa realidade. Tá? Então, esse é quando o conselho olha para a gestão, principalmente. Quando ela olha para os pares, tá, que eventualmente numa empresa familiar, o conselho são todos os membros da família, tá, dentro, tá, do grupo familiar, tem duas coisas, né, que é olhar para ao público e falar a seguinte coisa, tá? Ótimo, nós chegamos até aqui, tá, mas quem virá depois da gente? Tá? E mais do que isso, a gente está vendo lá os nossos filhos, netos, todos, tá? O quanto a gente foi perguntar para eles, tá, e ouvir deles o que eles querem, o que eles estão imaginando deste nosso negócio. Vocês gostariam de assumir esse negócio? Né? Vocês sentem que existe um desafio para vocês mesmos, para vocês dedicarem a sua vida a fazer, tá, e continuar esse negócio? Que são perguntas que a gente às vezes não faz, tá? Mas parece natural, eu vou te entregar tudo isso, todo esse, né, o patrimônio que construí, essa grande empresa que construí, tudo para você. Veja, é muito bacana, você não está vendo a coisa incrível que eu estou deixando na sua mão? Então, às vezes não é isso, a gente não fez essa pergunta, porque talvez a pessoa queria ser, eu não queria tocar esse negócio, eu queria ser médico, eu queria ser um artista, eu queria fazer outra coisa, né, minha vontade, tá, era outra. Como nós não perguntamos, tá, de repente ele assume porque mandaram ele assumir, ou ele se sentiu pressionado a assumir. Mas ele está abdicando da vida dele para atender esse pedido, né, que veio do pai ou do avô. Quem começou e vai entregar já tinha feito a opção de que essa era a vida dele e ele escolheu isso para construir. Por ter optado dessa forma, ele construiu esse grande negócio. Mas foi uma coisa que ele amava, que ele acreditava profundamente, tá? Por isso que ele fez aquele negócio ser fabuloso. Mas não quer dizer que o próximo tem o mesmo desejo e não tem o mesmo e tem a vontade de levar para o próximo passo.
Então, eu tenho que estar pronto, no caso de empresas familiares, de família, né, fazer a pergunta, vocês querem tocar isso mesmo? Alguém quer tocar isso? Tá? Acredita mesmo que é importante, que está em si, ele fala assim, você prefere, né, você realmente deseja, né, abdicar de qualquer sonho, tá, para levar isso, porque vocês acham que vai valer a vida de vocês, 20, 30 anos da sua vida, tá, para fazer isso crescer? Tá? Então, estas perguntas, ao nível da família e dos acionistas, é super importante, porque a gente não vai estar lá. Tá? Quem é o sucedido, uma hora, não estará lá. Mas a gente vai saber que quem vai estar lá é porque realmente acredita que vai valer a pena fazer essa sucessão e continuar a carregar a tocha, né, para a próxima geração, que vai ter que encontrar o próximo, que vai amar tanto aquilo né, e acreditar que pode levar para um próximo passo. Então, perguntas como essa que às vezes a gente não faz, tá? São importantes. E aí, agentes externos, né, como eu, né, muitas vezes ajudam, tá, a colocar esse termo, esse ponto em perspectiva. Seja para os acionistas familiares, seja para olhar os executivos. Tá? Porque às vezes é difícil, quando a gente está lá dentro, tá, colocar essas perguntas. A gente às vezes nem sabe como colocar, ou então tem aquele medo, né, de que vai deixar as pessoas machucadas, ou eventualmente alguém vai embora, né, como executivo. Então, assim, às vezes a gente tem que ter, né, gente que vai ter que dizer coisas que são importantes e trazer isso em perspectiva, né? Muito bacana, Celso. Assim, dá vontade de ficar aqui a noite inteira, mas eu sei que você tem outros assuntos aí, tem gente esperando já. Enfim, mas vamos continuar esse papo em uma outra ocasião. Muito obrigado de novo por você ter participado aqui com a gente, ter, enfim, disponibilizado seu tempo e, obviamente, seu conhecimento aqui para os nossos ouvintes. Tá? Muito obrigado, mas infelizmente temos que encerrar, mas a gente vai conversar de novo. Não, com certeza, né? Se houver a possibilidade, né, e for convidado de novo, de repente, tá, eu posso, né, ajudar, né, e talvez compartilhar um pouquinho do que a gente vai aprendendo pela vida, né? Então, assim, muito obrigado, da minha parte também, né, de ter a oportunidade de falar para todos os ouvintes que estão, né, dos amigos todos aí, né, do Dimas, né, e de todos que estão nesse desafio nosso, né, de fazer, né, uma sociedade mais bacana, fazer nossos negócios, né, de forma correta, tá? E que a gente caminhe, né, nessa vida, tá? De forma a ter certeza que a gente construiu um legado bacana. Celso, muito obrigado. Depois fala pra gente aqui, pra gente poder encerrar, onde o pessoal que está nos acompanhando pode te encontrar, quais são seus canais de contato, onde que eles podem ter mais um pouco de informação a seu respeito. Tá bom, então assim, eu vou dizer para vocês que talvez hoje, como eu estou em vários, né, negócios atuando, o mais fácil é me procurar dentro do LinkedIn, né? Então lá, se procurarem Celso Ienaga, tá, no LinkedIn, provavelmente vocês vão conseguir me encontrar, tá? E dado, né, isso, tá? Encontrando a foto do feioso aqui, tá? Do velho feioso, tá? E japonês, tá? Aí, né, me manda mensagem e a gente, né, vê se é para uma coisa ou outra, bater um papo, trocar ideias, tá? Aí, legal. Vamos pela vida. Obrigado, muito obrigado, Celso. Obrigado você que nos acompanhou até aqui. Um grande abraço. Até mais.